Olá, pessoas que seguem o canal Raciocínios Espíritas. Aqui estamos de novo, para dar continuidade ao estudo, ao comentário do livro Opinião Espírita, E hoje chegamos aqui ao capítulo 2 do livro Opinião Espírita, que é uma obra dos espíritos Emmanuel e André Luiz, psicografado em parceria também de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, e Valdo Vieira. Então é um livro no qual André Luiz e Emmanuel emitem opiniões baseados em partes da codificação, capítulos, páginas, trechos, de algum conteúdo da codificação de Allan Kardec, a codificação espírita. E hoje, no capítulo 2, que quem nos traz é Emmanuel, como eu falei na introdução, os capítulos de número ímpar eram André Luiz, como eles descrevem, os capítulos de número par ficou com Emmanuel. Então, o capítulo 2 hoje, Emmanuel, que vai falar sobre o mestre e os apóstolos. Olha aí, Os apóstolos, na verdade, eram aqueles discípulos mais próximos, com tarefas maiores, vamos dizer assim. Eu acredito, inclusive, que haviam mais apóstolos, que não eram só 12, não. Depois que eu li assim que esse número 12 pode estar associado à questão das 12 tribos de Israel, no qual começa o mundo judeu, Então, assim, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Então, tem muitas essas questões, Porque havia outros discípulos bastante dedicados, A própria Madalena, a Maria de Magdala, Por que não uma apóstola? Não é verdade? Porque era mulher, Infelizmente, apesar de Cristo, ser universalista, não vê essas questões, o contexto ali era patriarcalista, Então, não poderia. Mas veja bem, como eu disse, que se refere sempre à codificação, este capítulo se refere ao capítulo 1, item 7 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa dissertação de Emmanuel, do Mestre e os Apóstolos, é baseado na leitura do item 7 do capítulo 1 de O Livro dos Espíritos. E qual é o capítulo 1, gente? Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, Que é uma frase de Jesus. Eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Mas ora, a lei que ele fala aí é a lei maior, gente? A lei de Deus, como bem discorre Allan Kardec com relação a isso, São as leis universais, as leis imutáveis, as leis eternas, que em que a justiça dessas leis ela é inviolável. É isso? Então, eu vim fazer cumprir a lei. É isso, não a lei temporal, as leis temporais, as leis humanas, se é que Jesus até procurou respeitar as leis, Ele não era um fora da lei. Mas havia algumas coisas, que claramente não eram questão de ser leis, eram convenções, Convenções que vamos dizer assim, eram convenientes, àqueles que a executavam, aqueles que a diziam que eram corretas, Aí que houve realmente o confronto. Mas assim, neste capítulo 1, no item 7, se diz assim, que é uma dissertação de Allan Kardec. Ele vai falar assim sobre, o espiritismo, já que o capítulo se divide, nesses blocos. A primeira revelação, Moisés, a segunda é Jesus Cristo e a terceira revelação, que é a revelação espírita. Então ele diz assim, nesse item 7, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então,
nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, né? O Espiritismo não ensina nada em contrário ao que Jesus trouxe, gente. Mas desenvolve, completa e explica em termos claros para que toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Alegórica é ótima. Alegórica. Oh. Então, assim, aquelas parábolas de Jesus, principalmente, né, que ainda não tínhamos um entendimento necessário para entendê-las, o Espiritismo veio esclarecer, veio completar algumas coisas também, né? Jesus não disse tudo, mas porque não poderia, né? Veio completar, veio esclarecer, né? Veio rasgar o último véu, né? Da existência do mundo espiritual e nossa relação com ele, né? Assim é o Espiritismo, a revelação dos espíritos superiores, com a codificação de Allan Kardec e a colaboração de diversos outros, né? Encarnados dedicados à causa espírita, né? Como Leon Denis, Gabriel Delane, né? E tantos outros aí, autores sérios, encarnados. Perdão. E médiuns também compromissados com o espiritismo, né? Espíritos também que trazem obras mediúnicas compromissadas com os princípios espíritas. É isso aí, ok? Vem cumprir, né, continuando a fala de Kardec, né, vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, ou seja, o Espiritismo também é obra do Cristo, né? Obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra, né? As vozes, vamos dizer assim, entre aspas, né? As vozes do céu, que é a voz dos espíritos superiores, sobretudo os emissários do Cristo, né? Ok, então vamos ver agora a fala de Emmanuel nesse capítulo 2, relacionada a essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como eu disse, o título, o Mestre e os Apóstolos. Então veja bem, gente, Emmanuel nesse capítulo faz uns trocadilhos, né? Se pode assim dizer, bem bacanas, né? Em relação a Jesus, né? E a Allan Kardec, né? Porque assim, o apóstolo no qual ele se refere aqui no título é o Allan Kardec, né? O grande apóstolo. Inclusive, quando eu fiz uma palestra sobre justamente os discípulos de Jesus, né? E falei, e os apóstolos, que seriam aqueles discípulos mais próximos, mais dedicados, né? E eu coloquei, sim, Allan Kardec como um grande apóstolo, né? Que não é só botar apóstolo como aquele que estava só junto a ele fisicamente, não. Todo aquele que leva, né, o cristianismo corretamente, com clareza, né, buscando realmente a iluminação espiritual de todos, esse é um verdadeiro apóstolo. E esse foi Allan Kardec, né? Com certeza. Isso aí eu digo assim, sem medo de errar. Ok? Então, Emmanuel diz assim: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Olha que interessante, gente. Luminosa, né? Iluminada, a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Apóstolo esse Kardec, que restaurou realmente a palavra de Jesus, que foi sempre tão mal interpretada ao longo dos tempos. Mal interpretada, mal aplicada, alguns até por ignorância, outros realmente por astúcia, né? Que pegaram os conteúdos do Evangelho, né? As palavras de Jesus Cristo e encaixaram nas suas conveniências, né? Muitos assim o fizeram, ainda infelizmente o fazem, né? Mas a gente sabe, né? Sendo a palavra, o Evangelho, o ensinamento de Jesus algo universal, né? Que está nas leis de Deus, está nas leis do universo, a verdade prevalecerá em algum momento, né? Já vinha prevalecendo, né? Acho que as luzes espíritas já restaurou muito dessas verdades que ficou perdida com o tempo, desde lá da época de Jesus até nós, né? Pelo menos é o que a gente vê, né? Nesse Consolador prometido, aqueles realmente que se comprometem, se compenetram em
ler e entender o Espiritismo, né? Então vamos lá. Depois que ele diz essa frase, né? Luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Ele faz aqui, ó, o trocadilho, né? O trocadilho. Jesus, o mestre. Mestre com M maiúsculo, né? Kardec, o professor. Jesus, o mestre, né? Que nos traz, o evangelho nos traz a sabedoria. E Kardec, o professor, que vai ensinar, vai esclarecer, vai, né, rasgar esse véu que estava à frente ainda nessas questões, né? Devido a tudo que eu falei anteriormente, as más interpretações, a má vontade e tudo mais. Então, Jesus o mestre, Kardec o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Olha que interessante. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Interessante, né? É uma coisa que Jesus, ele é enérgico, né? As pessoas vivem falando o nome de Deus à sua época, né? A época que ele esteve encarnado entre nós, mas obras realmente, né? Poucos faziam. Os fariseus, por exemplo, sempre viviam falando de Deus, né? Mas sempre Deus de acordo com as suas conveniências. Mas fazer a obra, vamos dizer assim, fazer alguma obra, alguma coisa útil que realmente seja, né, voltada para Deus, como o amor ao próximo, né, por exemplo, principalmente o amor ao próximo, eles não faziam, né? Então Jesus, ele era enérgico com relação a isso, né? Ele realmente, você vê, Deus junto à fé sem obras, que é uma fé estéril. É o que se tinha, aquela fé farisaica que muitos seguiam na época, era uma fé estéril, porque era uma fé sem obras, sem amor, sem dedicação ao próximo. E Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Quer dizer, o que são as obras sem fé? São as coisas que são feitas para fins egoísticos, né? Cada um só faz a coisa pensando em si mesmo, né? Então, assim, é uma obra sem fé, porque não vê o outro como seu irmão, que também precisa de ajuda, também precisa de socorro, também precisa realizar e muitas vezes precisa de ajuda, né? Então, Kardec vai nessa questão, né, de espiritualizar as nossas atitudes comuns, né? Os nossos trabalhos comuns, espiritualizá-los. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz, né? O filme que eu nem sabia pelo que o filme chegou até a ser preso, Kardec, né? Imagine, né? Botaram o homem numa cela, né? Né? Jesus, né? Que botaram numa cruz, torturaram e tudo mais, né? Então, assim, as perseguições sempre foram claras, né? Porque nós, né, seres humanos, ainda estamos na sombra, a luz nos incomoda. Então, quem nos traz essa luz, a gente quer, né? Eu lembro até do mito da caverna de Platão, né? Que o homem, né, uma metáfora que o cara sai da caverna, conhece a luz, mas quando ele volta para dizer aos companheiros sobre isso, ele é rechaçado, agredido também pelos companheiros que preferiram continuar nas sombras da caverna. Né? Isso é mais ou menos isso aqui, né? Essa questão de as pessoas se acomodam na sombra, né? E fogem da luz, né? Vamos a outro trocadilho. Jesus caminha sem convenções, né? Ele vai a todos os lugares, fala com todas as pessoas. Kardec age sem preconceitos, né? Kardec, existe a família universal, a família espiritual. Apesar de ter tido algumas acusações de Allan Kardec ser racista, né? Por causa de um trecho do livro Obras Póstumas, que foram algumas anotações que ele deixou que não foram publicadas, e aí publicaram, e isso gerou uma má interpretação com relação à teoria da beleza, né? É o que tem ali esse capítulo, né? Então é uma coisa assim que, para mim, particularmente não tem sentido. Eu não vou discorrer sobre isso. Quem tiver interessado, dê uma olhada lá e tira as suas próprias conclusões. Mas Kardec e preconceito realmente não combina. Ok? Vamos a outro. Jesus exige coragem de atitudes, né? Temos que ter coragem para realmente encarar os nossos deveres, né?
Kardec reclama independência mental. Quer dizer, não podemos, como é que se diz, agredir as consciências alheias, né? Não podemos agredir as consciências alheias. É importante que cada um aprenda a pensar por si só, aprenda sobre as suas realidades espirituais e que cresça com isso, ok? Outro trocadilho. Jesus convida ao amor, Kardec impele a caridade. Quer dizer, Jesus era o amor encarnado, né? Ele amou, ele mais do que ensinar, amou e ama a todas as criaturas, com certeza. Kardec impele a caridade, demonstrando que fora da caridade não há salvação. Ele não escreveu fora do espiritismo não há salvação. Até Chico Xavier falou, né? Que se Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, ele não seria espírita, né? Mas a caridade não. A caridade é uma atitude universal que está ao alcance de todos fazer a caridade de alguma forma, nas variadas formas. Hoje a gente sabe que caridade não é só dar esmola, né? Caridade hoje é algo muito maior, né, do que isso. É importante, sim, ajudar materialmente, claro, e os espíritas fazem isso muito bem, mas a caridade ela tem um patamar muito maior do que só questões materiais, né? Então é realmente desenvolver a tolerância, a paciência, desenvolver o senso de que os outros são nossos irmãos, né? Eles são tão importantes quanto nós no universo, né? Ajudar aqueles, né, que estão em dificuldade, né? Então essa seria a caridade em termos universais, ok? Outro trocadilho. Jesus consola a multidão, Kardec esclarece o povo, né? Para aqueles que querem ser realmente esclarecidos, o Espiritismo está aí, né? Com toda a clareza, né? Também não disse tudo, né? Você vê que nos Espíritos também fala que não é possível ainda saber de tudo, mas com certeza, quando chegar a hora, saberemos que a vida segue evoluindo. Então, assim, então Jesus consola, Kardec esclarece. Isso é que Jesus também esclarecia, né? Mas vamos dizer, é uma coisa mais marcante em cada um, né? Jesus consola, Kardec esclarece. Jesus acorda o sentimento, né? O sentimento, o amor, os bons sentimentos, né? Kardec desperta a razão. Ora, fé inabalável é somente aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quer dizer, a fé não prescinde da coerência, né? A fé, para ser real, ela tem que realmente corroborar com a razão. Se não é fanatismo, se não é falsa crença. Ok? Foi isso que me atraiu instantaneamente para o Espiritismo. Foi exatamente este ponto, né? E até hoje estou aí nas lides espíritas, né? Meio capenga, cambaleando, tal, tudo bem, mas estou aí, né? Fazendo o melhor possível, né? E estou até hoje graças a esse princípio, né? Que desperta da fé inabalável, só que encara a razão face a face. Quer dizer, tem que ter coerência, tem que ter lógica, tem que ter sentido. Se não tem sentido, não é para ser sentido. Jesus constrói, Kardec consolida, óbvio, né? Então, Jesus trouxe o Evangelho, né, para construir nossos corações, e Kardec consolida, demonstra que os fatos, a verdade do que é trazido no Evangelho, né? Demonstra filosoficamente, cientificamente, né? É isso aí. Jesus revela, Kardec descortina, quer dizer, Jesus revela, né, a lei de Deus, e Kardec descortina, né? Leva a todos. É isso? Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Olha que interessante, né? Muitos fenômenos mediúnicos, né, aconteceram na época do Cristo, né, e as pessoas associavam ao maravilhoso, ao miraculoso, né? Os próprios fenômenos de cura, que não só Jesus praticava, mas também os seus discípulos, né, que aprenderam,
porque todos nós temos a capacidade de fazer, né? Como Jesus dizia, podeis fazer isso e muito mais, né? E Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através desse fenômeno da mediunidade, né? Que é esse canal de comunicação, este canal eficaz de comunicação entre o plano espiritual e o plano material, desde que os médiuns realmente sejam médiuns educados para tal, né? Devidamente educados, com certeza, não digo nem devidamente desenvolvidos, educados, né? É a palavra que se gosta de usar mais em espiritismo, ok? Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação, né? Preciso nascer de novo. Essa interpretação do nascer de novo, né, sempre foi uma coisa assim, muito aberta, porque pode ser nascer de novo, pode ser renovar. Necessariamente não está falando de reencarnar, mas de renovar atitudes, está certo. Mas quando ele menciona a questão de Elias, que era João, aí está bem claro a reencarnação. Elias já veio e vocês não reconheceram. Elias era João e vocês não reconheceram. Então aí está claro a questão da reencarnação, né? Que é logo em seguida a essa fala, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ok? E Kardec vem explicar, esclarecer mais a reencarnação. A reencarnação não foi uma invenção do espiritismo, viu, gente? Eu sempre repito isso, né? A crença na reencarnação, no cristianismo primitivo existia a crença da reencarnação que foi retirada, né? Divaldo Franco fez uma palestra magistral sobre isso, né? Que houve um concílio que não teve caráter universal e que a reencarnação foi retirada, né? Porque feria interesses dos poderosos de então. E aí o cristianismo chegou ao nosso tempo sem o princípio da reencarnação, né? E também as diversas escolas filosóficas também, até pensadores da Grécia Antiga, como Pitágoras, Platão acreditavam, Sócrates, né, acreditava na reencarnação, e as religiões orientais também, né? Então a reencarnação não é uma novidade, né? Quando chega o espiritismo, o que a Kardec faz? Ele esclarece sobre a reencarnação, esclarece mais, quer dizer, eu prefiro inclusive a visão espírita da reencarnação, é muito mais esclarecedora para mim, né? E acredito que para muitos, né? Que são adeptos do espiritismo. Outro trocadilho, né? Jesus reporta-se a outras moradas. Há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Falando dos diversos mundos, tanto material quanto os planos espirituais, né? E aí Kardec, Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos, né? Como é que o planeta Terra seria o único planeta habitado? É uma coisa que, não, sabedoria divina, né? Não seria muito sábio, né? Você constrói um imenso condomínio para uma casa só ser habitada. Isso foi uma fala de Medrado que eu vi uma vez, né? Você constrói vários condomínios para uma casa só ser habitada. Aí Deus não seria a sabedoria, né? Então há muitas moradas, sim, tanto material quanto espiritual. Outro. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas suas obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Olha só, né? Cada um segundo suas obras, né? É a lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito. E que o Criador será adorado na terra em espírito. Né? Quando nós crescermos espiritualmente, se realmente nos reconhecemos como, né, filhos de Deus, né? Aí sim haverá, né? Não é um adorar de ficar, não, é um reconhecimento realmente, seremos ligados, né? Finalmente religados, ligados ou religados, né? À divindade, a Deus, né? Essa é uma coisa que eu tenho dificuldade com palavras, gente, para descrever esse tipo de questão. É um pouco complicado, né? Estou precisando de um pouco mais de burilamento. Vamos lá. Kardec esculpe na consciência as leis do universo, né? Você vê que há uma parte inteira, né? O livro dos Espíritos, a terceira parte, as leis morais, as leis das naturezas, é ótimo, né? As leis da natureza, as leis do universo, né? Que compõem a nossa vida, né? A vida do Espírito, a jornada do Espírito, né?
A lei de adoração, a lei de sociedade, lei do progresso, lei da reprodução, né? E por aí vai. Tudo são as leis divinas, né? Que é bem discorrida pelos espíritos, né? Codificada por Kardec e comentada, considerada, né? Ok. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Entendeu? Então, estão devidamente, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Quer dizer, um conseguiu ser a continuidade, o esclarecimento do outro, né? E aí, esse último trocadilho aqui, eu ouvi a primeira vez no primeiro centro espírita que eu frequentei, quando eu comecei no espiritismo, né? Aqui, ó. Jesus a porta, Kardec a chave. Eu lembro que até aquele senhor desencarnou, né? Que eu ouvi ele dizer isso na doutrinária, lá na casa de Pititinga, ali no terreiro de Jesus, né, no Pelourinho, que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Isso nos leva, né? Isso me levou, na época, a uma reflexão bem... Porque assim, Jesus é a porta, é o caminho, a verdade e a vida. E Kardec é a chave por quê? Porque ele apresenta, né, os elementos, né, a doutrina espírita que ele nos apresentam, que nos ajudam a transpor essa passagem, essa porta, esse caminho, né? Não vai dizer só que seria uma coisa muito voltar a dizer que é só Kardec. Na verdade, é fora da caridade, do amor não há salvação. Não necessariamente ser espírita, né, para evoluir espiritualmente. Mas o espiritismo é essa ferramenta maravilhosa, esse conhecimento superior maravilhoso que nos fornece, sim, uma chave para que adentremos, né, pelo menos com menos dificuldade, né, ao caminho proposto por Jesus, né? Então eu fiquei bastante pensativo, né, nessa questão quando eu ouvi a primeira vez, né, que Jesus a porta, Kardec a chave. Pô, que interessante, né? Porque as pessoas às vezes segundo o nome dele era Emmanuel, o nome dele, né? Ele falou que disseram para ele que as pessoas idolatram Kardec no espiritismo, substitui ele por Jesus. Isso não é verdade, né? Foi a única vez que eu vi algo assim nesse sentido, né? E aí Emmanuel falou, claro, que isso não tem o menor sentido, né? Quem estuda espiritismo, né, realmente vai ver que essa fala não tem o menor sentido, né? Aí ele falou, né, que Jesus é a porta, Kardec é a chave, né? O entendimento, né, o estudo do espiritismo, da codificação, né, e tudo mais para que a gente consiga nos espiritualizarmos, ok, gente? Então aqui terminamos o capítulo 2, né, do livro Opinião Espírita, né? Opinião emitida aí por Emmanuel, baseado lá nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre não vir destruir a lei. Então a quem chegou até aqui no vídeo, quem gostou, né, curta, dá uma curtida, eu sempre falo, dá uma curtida, dá uma compartilhada, né? E quem não se inscreveu aí no Raciocínios Espíritas, se inscreva, porque haverão outros vídeos, né, do Opinião Espírita e, claro, né, os outros tantos vídeos do canal Raciocínios Espíritas, que, sinceramente, gente, está um canal muito rico de conteúdo espírita, né? Eu estava dando uma olhada e, assim, está de uma riqueza, assim, muito grande. Já era rico antes, né, mas enriqueceu muito mais por conta do momento pandêmico que a gente está vivendo e que, realmente, fomos obrigados a fazer espiritismo, né, pelo menos a parte doutrinária, basicamente pela internet, né? Então, assim, o Raciocínios Espírita enriqueceu muito, já era rico, enriqueceu mais por causa disso. Outros canais também, canais amigos, né, que têm enriquecido muito de conteúdo espírita, e é isso aí, né? Espiritismo na rede, né? E a gente está vendo esse livro aqui, Opinião Espírita, né? Mas é importante, como eu já falei anteriormente, que a nossa opinião, se a gente for dar uma opinião espírita, que a gente conheça bem o espiritismo, né? Para que nossas opiniões na hora, porque como eu disse, né, a gente dá uma opinião e bota alguns elementos espíritas, mas na verdade está ali mais a nossa opinião do que a opinião espírita. Temos que ter cuidado com isso, né? A gente tem que quando a gente vai dar uma opinião espírita,
A gente tem que minimizar o máximo possível a nossa opinião. Não anular, que como eu já disse, é impossível, né? Mas minimizar o máximo possível e nessa opinião e mesmo o conteúdo espírita. Então é importante, para se dar uma opinião espírita, é conhecer o espiritismo, né? O mais profundamente possível, né, meus irmãos? Então, encerrando por aqui, viu? A todos aí um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo.